Agora microfone Jovem Pan na Europa, em destaque o Brexit. Ulisses Neto, bom dia, Ulisses. Bom dia mais uma vez, Thiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Aqui em Londres, 12:39, capital em fogo, porque o primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou hoje que vai suspender o parlamento em uma manobra bastante controversa. Como mandam os rituais do parlamentarismo britânico, Johnson enviou o pedido à rainha e é ela quem vai anunciar a suspensão. Na prática, o que acontece agora é o seguinte: o parlamento volta às suas atividades normais depois do recesso de verão na semana que vem, mas logo na semana seguinte, a partir do dia 10, as sessões serão suspensas até o discurso da rainha no dia 14 de outubro. As sessões parlamentares devem voltar no dia 17. Isso significa que os parlamentares que se opõem ao Brexit a qualquer custo, o hard Brexit, como se diz por aqui, eles não vão ter tempo hábil para tentar bloquear a desfiliação da União Europeia. Lembrando que a data atual para o divórcio é 31 de outubro. O atual primeiro-ministro disse que vai entregar o Brexit, custe o que custar. Então o parlamento vai estar suspenso, sequer as discussões políticas dentro da Câmara dos Comuns, da Câmara dos Lordes, vão ocorrer. Boris Johnson, na maior cara lavada possível, afirma que não decidiu suspender o parlamento por esse motivo. Porque, em teoria, a manobra dele é de fato legal. Em tempos normais, é uma formalidade que todos os novos governos cumprem. Só que o sofisma do primeiro-ministro, que não foi eleito pelo voto, assumiu depois que Theresa May caiu, vale sempre lembrar esse aspecto, fica evidente considerando o calendário do divórcio europeu, porque tipicamente a suspensão do parlamento entre sessões legislativas, durante a mesma legislatura, que é o caso atual, dura menos de uma semana. Essa é a média com os dados oficiais do próprio parlamento britânico. Essa suspensão de Boris Johnson vai valer por 23 dias úteis. Diversas lideranças políticas aqui do Reino Unido já demonstraram revolta com a manobra, classificada como antidemocrática, e prometem tentar reverter o quadro. Se fala, inclusive, em um voto de não confiança contra o governo já na semana que vem, o que poderia resultar em eleições antecipadas. Algo, aliás, que inevitavelmente vai acontecer em algum momento de 2019 ou começo do ano que vem aqui no Reino Unido, porque a maioria conservadora no parlamento hoje é mínima, apenas de uma cadeira de um parlamentar. Trocando em miúdos, Westminster está pegando fogo às vésperas do Brexit e é impossível prever as cenas dos próximos capítulos. O Brexit deve mesmo ocorrer, mas as consequências para o governo em Londres são totalmente incertas, assim como o futuro do país. Thiago. Bruno Garchagen. É só uma adicional, assim, quando num sistema parlamentarista não se vota no candidato para escolher, para ser o primeiro-ministro. Os eleitores votam nos candidatos do partido e o partido é que depois escolhe o líder do partido e esse líder vai até a rainha para poder pedir autorização para se tornar o primeiro-ministro. Sim, o que eu citei é que o Boris Johnson não era o líder do Partido Conservador durante a última campanha. Por isso, aqui se fala bastante nestes termos. Ele não foi eleito pelo voto. A ocasião da última eleição, a líder do Partido Conservador era a Theresa May. Por mais que você não vá à urna e coloque o nome da Theresa May, você está votando no programa apresentado pelo líder do partido. E no caso, o Boris Johnson não tem essa validação das urnas. Até por isso, ele deve convocar uma eleição antecipada ainda em 2019 ou talvez no início de 2020. E qual que é o peso, Ulisses, dessa questão programática aí no Reino Unido? A dúvida, Thiago, é se a oposição vai ter forças, E aí, quando eu falo oposição, não é oposição só trabalhista, Até alguns parlamentares dentro do Partido Conservador mesmo que se opõem à separação a qualquer custo, E que, por isso, existe essa oposição ao Brexit sem acordo que o primeiro-ministro tenta levar adiante. Então, a dúvida é se eles vão ter forças para conseguir impedir essa manobra do primeiro-ministro Boris Johnson e se uma eleição antecipada vai ser convocada ou não, porque ela pode mudar todo o jogo político. É fato que o Boris Johnson tem um apoio considerável da sociedade, principalmente porque os britânicos não aguentam mais falar deste assunto do Brexit. Então, o fato de antecipar uma eleição pode até acabar sendo favorável para o atual governo. Ele pode construir uma maioria na Câmara dos Comuns que hoje ele não tem.
Mas é claro que quando vai para as urnas, né, quando entra num esquema eleitoral, aí tudo fica imprevisível mais uma vez, e o que ele está tentando fazer agora é suspender as discussões, fazer com que não haja possibilidade política de suspender o Brexit e assim encerrar esse assunto até o dia 31 de outubro. Ulisses, às vezes um fim horroroso é melhor do que um horror sem fim, né? Você citou aí que os ingleses não aguentam mais esse assunto, essa é a minha impressão também. Eu queria ouvir de você exatamente isso, quer dizer, mesmo sem um acordo e com todas as incertezas que isso gera para o futuro do Reino Unido, para a economia, a sensação da população, do grosso das pessoas que você conversa e percebe, é de que bota logo isso para trás e vamos tocar a vida, né? Rodrigo, é muito difícil chegar a essa conclusão, porque o país está mesmo dividido. Londres, por exemplo, é uma bolha muito diferente do resto do Reino Unido, né? Aqui o Brexit perdeu. A sensação da maior parte das pessoas na cidade é de que o Brexit vai ser muito ruim para o Reino Unido como um todo. Mas essa não é a mesma percepção no interior do país. Então é difícil chegar a uma conclusão. As próprias pesquisas mostram essa divisão sobre o que o Brexit vai trazer para o Reino Unido, se as pessoas ainda estão favoráveis a ele ou não. A discussão maior no momento é se o Reino Unido deveria voltar a consultar a população, porque uma decisão já foi tomada, né? Então isso também significaria uma quebra na confiança do voto, uma quebra no sistema aqui político e democrático do Reino Unido. Então as discussões hoje são muito amplas. O país, de modo geral, mesmo os que são favoráveis, os que são contrários ao Brexit, estão fartos, né, de falar sobre isso, porque o país está paralisado, não há uma definição de futuro, né, grande planejamento, e aqui os britânicos não são como aí no Brasil, né, os brasileiros, que a gente está acostumado a decidir tudo em cima da hora. Aqui planejamento é algo muito caro para os britânicos, então esse aspecto, esse sim está para todos os lados, né? Agora, se seria o ideal fazer uma nova consulta ou sair a qualquer custo e pagar pelas consequências, é uma divisão muito forte aqui no Reino Unido e é difícil cravar qualquer opinião nesse sentido. Eu lembro um vídeo muito engraçado de uma senhora reagindo de forma indignada, mas ao mesmo tempo engraçada, quando um jornalista perguntou a essa senhora se ela sabe quem é que ela votaria, porque ela nem sabia que haveria novas eleições. A Theresa May convocou novas eleições e a expectativa dela era ter maioria no parlamento e o resultado acabou sendo negativo. Nesse caso, Ulisses, qual é o clima aí dentro do Partido Conservador e também por parte dos eleitores britânicos dessa possibilidade de convocar novas eleições? Isso pode ser um tiro no pé do Boris Johnson? A situação é que ele hoje só tem uma cadeira de vantagem, né? Então fica muito difícil de governar e ainda assim essa cadeira que ele tem de maioria depende da aliança com os unionistas da Irlanda do Norte, que fazem parte de um partido muito pequeno, né? Deixar o futuro do Reino Unido inteiro dependendo apenas dessa coalizão é bastante complicado para os conservadores. Então, o ideal para eles seria mesmo ir para um novo processo eleitoral, até considerando o fato de que o Boris Johnson é uma figura criticada, é verdade, mas carismática e que vai bem nas eleições. Então, eles poderiam ter um resultado bom se essa eleição fosse convocada agora, sobretudo se o Brexit de fato estiver encerrado. Mas entra naquela questão de que também é um risco, né? A Theresa May tinha certeza absoluta que iria ampliar a vantagem que tinha sido deixada pelo David Cameron, os assentos deixados de maioria pelo David Cameron, que governou sozinho, né, durante aquele pequeno período após a eleição de 2015 e deu tudo errado, né? Então, por isso, os conservadores são bem cautelosos nessa avaliação, mas pode acabar sendo algo inevitável mesmo, porque o Reino Unido está à beira de se tornar um país ingovernável. Ulisses, e rapidamente para a gente fechar, hoje também é um dia decisivo para a Itália, né? Sem dúvida, Thiago, porque hoje é o prazo final para a negociação entre o Partido Democrático de centro-esquerda e o Movimento 5 Estrelas, que é um partido dito anti-establishment, né? E se eles não chegarem a um acordo até o final desta quarta-feira, o presidente da Itália vai convocar novas eleições, pode convocar novas eleições. E o Movimento 5 Estrelas é o que tem sido considerado o fiel da balança, né? Porque teve uma grande votação na última eleição, mas seria uma reviravolta muito grande para eles fazerem esse acordo com o PD,
porque o partido de centro-esquerda sempre foi criticado pelo Movimento 5 Estrelas. A Liga tem batido muito nessa tecla, dizendo que é uma mudança radical no discurso desse partido dito, né, chamado anti-establishment, mas a política na Itália anda ainda mais confusa, ou sempre foi, né, bem mais confusa do que a política aqui do Reino Unido, e por lá os italianos pelo menos estão mais habituados a essas incertezas, Thiago. Ulisses Neto ao microfone Jovem Pan na Europa. Bom trabalho, Ulisses, até mais tarde. Obrigado, um bom trabalho também, um bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã.